Bem-vindo ao Café com Bolo com AP. Vem. Vamos falar de origem, vamos falar de bolo. Bem-vindo, bem-vinda. Começando aí nossa segunda-feira. Café com AP com bolo. É isso aí. Gente, comer bolo, comprar bolo, é legal pra caramba, é muito bom. Mas quem sabe fazer bolo, é maior do que quem come bolo, não é verdade? Quem sabe o que fazer com ovo, farinha, açúcar e outras coisas mais, detém o conhecimento que pode dar para essa pessoa recursos para ela fazer e vender bolos. Agora, se a gente for um pouco mais além, pessoa que sabe produzir uma granja, produzir ovos, vai lá fabricar farinha, essa pessoa tem mais poder do que a pessoa que simplesmente come bolo, como eu. Eu estou querendo aqui te trazer para o assunto de hoje, que é origem. Quero mandar um beijo para todo mundo que está entrando aqui. Aqui André Castro falando, o João sabe fazer bolo, ele é o cara mais poderoso do que eu, entendeu? Detém o conhecimento. E hoje a gente vai começar a nova temporada do Café com AP, oficialmente. Bem-vindo à Cosmovisão, onde nós vamos abordar 7 grandes temas que são as chamadas 7 lentes básicas da Cosmovisão. Nas últimas 3 semanas, eu vim preparando você para esse momento, para que a gente chegasse aqui mais curioso, mais preparado, entendendo motivos, entendendo o porquê, a importância de muita coisa. E eu quero te lembrar uma coisa, Cosmovisão, ela é tudo sobre tudo. Ela é a sua visão, a sua interpretação da vida e de tudo ao seu redor. Uma manhã eu acordei com a voz do Espírito Santo falando comigo. Lentes básicas da Cosmovisão. E aí eu escrevi aquilo e fui estudar e orar. E eu descobri 7 lentes básicas da Cosmovisão. Por quê? O mundo não é como a gente vê. Nem os nossos olhos têm a mesma velocidade em capturar a imagem invertida, que é depois traduzida pelo cérebro para que a gente veja na posição correta. Até essa velocidade é diferente e ajustada pela interpretação do nosso cérebro. Imagina a gente falando de conceitos, de métodos de funcionamento. Imagina a gente falando de tudo relacionado às áreas mais importantes da nossa vida. Isso tudo porque eu e você somos as lentes pelas quais enxergamos o mundo. Tem um texto de Provérbios que diz assim como o homem pensa, ele é. Então, nós somos o filtro pelo qual interpretamos tudo ao nosso redor. Por isso que o objetivo de Deus é que nós o conheçamos, que nós nos façamos conhecidos dele, que nós conheçamos nossa identidade, que a gente viva os nossos processos de cura e de crescimento espiritual, de libertação de sofismas, de altivez, de bloqueios mentais, emocionais, espirituais, para que cresçamos de glória em glória, até alcançarmos a estatura de Cristo, porque a glória de Deus, ela é refletida em nós e ela é vista através de nós. Tudo tem a assinatura do Criador. A natureza, a Bíblia fala lá em Salmos que os céus revelam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos.
um dia declara o outro e por aí vai o Salmo falando isso. Mas, apesar da glória de Deus ser refletida na natureza, isso era insuficiente para alcançar a humanidade com a mensagem de salvação e de ingresso em um caminho glorioso, um caminho em direção ao propósito de Deus, ao destino que cada um de nós temos em Deus. E é por isso que Deus enviou Jesus. A nossa ótica de Deus, a nossa ótica a respeito da verdade, a nossa ótica a respeito da nossa história, de quem somos, dos nossos valores e do propósito de Deus no qual estamos inseridos, ela está intimamente ligada com os nossos princípios. E hoje nós vamos falar da primeira lente básica da cosmovisão. Na verdade, esta semana, e um pouquinho da semana que vem, nós vamos falar sobre origens. E hoje eu quero o tema, dentro da lente de origem, que vai tomar aí os nossos próximos dias. E se você viu lá no meu stories, eu fiz uma linha do tempo no formato de uma árvore, Pode ser a árvore da vida, pode ser a minha e a sua vida representadas naquela árvore. E ali você vai ver o caminho que a gente vai seguir, e eu vou postando frequentemente datas e detalhes disso que a gente está construindo. Amém? Mas antes de eu começar falando sobre por que todo mundo quer saber a origem das coisas e falarmos da lente básica da cosmovisão chamada origem, eu quero que você clique aí nesse aviãozinho de papel aqui embaixo, e marque aí 50 pessoas para que essa mensagem alcance mais pessoas. Amém? Vamos lá. Eu já mandei o meu aviãozinho aqui. Oh, tenevai shekandemai. Falarei de coisas ocultas desde a eternidade passada, de Kemiosam, para que conheçam mais sobre mim e que eu sou Deus, diz o Senhor. Ei, Kavashai. Aleluia. Glória a Deus. Bom, vamos lá. Por que todo mundo quer saber a origem das coisas? Eclesiastes 3:11 fala esse texto, que Deus colocou a eternidade dentro do homem. Deus colocou em mim e em você, na humanidade, a eternidade. E juntamente com ela, vem o que eu falei nas lives anteriores, que prepararam para essa lente. Lembra que eu falei sobre curiosidade? Deus coloca em nós a eternidade, para que a gente tenha curiosidade de se dirigir rumo a ela, para entender, para conhecer mais de Deus e viver todo esse processo que eu acabei de citar. Então, a curiosidade, ela é tão importante quanto a inteligência no processo de aprendizado e de crescimento. E é essa curiosidade que nos leva à pesquisa. Não só nós, leigos, nos aspectos científicos, talvez, mas muitos e muitos cientistas que vão buscando a origem de todas as coisas. Então, olhar pela lente da cosmovisão chamada origem é olhar para um microscópio e para um telescópio ao mesmo tempo. A gente enxerga as coisas mínimas e a gente busca ver e entender as coisas maravilhosas e gigantescas que Deus fez. E é a procura pelo início de todas essas coisas que existe dentro de nós. Essa procura tem em nós um interesse de entender como tudo funciona.
Amém? E aí, isso tudo vem junto com um desejo dentro de mim e de você, que é um desejo da gente acertar. Pelo amor de Deus, quantos de nós aqui, na nossa vida, temos o desejo de acertar? Coloca aí, bota escreve, eu tenho desejo de acertar. Todo ser humano em sã consciência, tudo que faz tem o desejo de acertar. A palavra do Senhor nos fala lá no Salmo 1, e a gente vai aprofundar mais nisso quando a gente falar sobre identidade e valores do ser humano. O Salmo 1, ele fala o quê? Que aquele que tem as características expressas, reveladas e originárias em Deus, tudo quanto põe a mão prosperará. Então, se alguma coisa não está prosperando na minha vida e na sua vida, a pergunta que permeia a minha mente com respeito às coisas que eu não vejo um florescer e um prosperar na minha vida é: aonde eu estou errando? Porque entre eu e Deus o errado sempre sou eu. Nós erramos quando fazemos uma pergunta: Senhor, o que eu devo fazer para prosperar, crescer, multiplicar? Na verdade, você tem que fazer uma pergunta anterior. Tem que ser: Pai, o que eu estou fazendo de errado que está impedindo isso? O que está impedindo o meu crescimento? Porque, na verdade, são decisões e atitudes erradas nossas que impedem o nosso crescimento. E aí, nós, quando olhamos para determinados destinos que já estão se manifestando na nossa vida e não nos agradamos, é porque eles estão intimamente associados a começos errados. Então, se você e eu não estamos satisfeitos com o fruto de determinadas áreas da nossa vida, a gente tem um caminho a percorrer. E não significa que é fácil, rápido ou imediato, que é um caminho de descobrir o começo das coisas. Todo mundo busca isso porque quer acertar. Ninguém com um coração puro, bondoso, tenta fazer as coisas por pura maldade. A maldade existe no coração de muita gente, mas a maioria das pessoas está buscando acertar todo dia. Então, essa busca pela origem das coisas, que todo mundo busca pela origem das coisas, é uma busca para conhecer também mais de Deus, na sua essência, na sua natureza, nos seus valores, para se conhecer e se fazer conhecido na nossa verdadeira identidade, propósito, no decorrer da nossa história. E é a desconexão com esse desejo que torna a vida sem sentido e que dá a impressão de que você está correndo em círculos equivocados, errados, sem fim, que tornam a vida sem sabor, ou pior, amarga. Bom, Deus ama Deus ama começos. Deus ama muito mais recomeços, porque eles são a oportunidade de retomadas daquilo que realmente é importante na nossa vida, principalmente daquilo que se perdeu no começo da caminhada. Nós erramos, eu e você erramos. Por quê? Porque não detemos todo o conhecimento e porque não perguntamos para quem o detém como devemos agir. Erramos porque agimos muito mais com reações do que ações, por não conhecer determinadas áreas da minha vida. Eu me lembro do meu pai. Bom, gente, eu fui adolescente, né? Errei muito na minha adolescência, né? E eu tive um pai idoso e um pai muito sábio. Não que meu pai não tenha cometido seus erros e que mesmo depois de sua morte, mesmo sendo um homem nobre, erros da sua vida não tenham vindo à tona. Mas isso não muda quem ele foi, quem ele é para mim. E ele já partiu para a glória, vou encontrá-lo em breve. Mas um dia meu pai me disse algo. E é impressionante como as coisas que os nossos pais falam
marcam a gente e ressoam, né, ecoam na nossa alma, quer sejam coisas boas, quer sejam coisas más. E uma das coisas muito boas que meu pai falou para mim, e que eu, no momento me deixou pensativo, ele disse assim: meu filho, eu conheço muito mais a meu próprio respeito do que você a seu respeito. E aquilo gerou um ponto de interrogação na minha vida. Meu pai estava querendo dizer que com a vivência dele de 70, 80 anos de idade, né? Afinal de contas, quando eu nasci, ele tinha 63. Então ele estava dizendo o seguinte, que no alto da vivência dele, ele conhecia mais a respeito de si mesmo, das suas falhas, das suas virtudes, dos seus acertos, do que eu me conhecia a mim mesmo na minha pouca idade. Olha que lindo isso, né? Hoje, adulto, pensando nisso, eu penso assim, meu pai não me comparou com ele. Ele não disse que ele era bom e eu era ruim, que ele era melhor do que eu. Ele só disse uma coisa que me levou a refletir. Ele falou, olha, o tempo me permitiu conhecer o motivo pelos quais eu faço o que eu faço, do jeito que eu faço. E você não tem muito tempo ainda, mas você vai ter para pensar nisso tudo. E aí, isso ficou dentro de mim, né? Cecília falando aí, temporal, é isso aí, né? É isso aí. Então, a vida é feita de recomeços, nunca é tarde para recomeçar. E esses recomeços nos projetam e devem nos projetar para a origem, para que a gente não comece a reconstruir novamente em cima de velhos erros. Então, a busca em si da origem, inicialmente é uma busca de reconexão. Você pode escrever isso? O meu desejo de conhecer a origem das coisas é uma busca de reconexão. E aí vem a pergunta, né? Vem a seguinte pergunta para a gente. Por que buscar é importante? Por que essa busca por reconexão é importante? O que ela me reconecta, né? Então, Deus, Ele está... Por que ela é importante? Porque Deus está no princípio. Ela é importante por quê? Porque Deus está no princípio. Olha o que João, o evangelista, nos fala no capítulo 1, do verso 1 ao verso 3. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ela estava com Deus no princípio, na origem. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então, a minha e a sua busca por compreender a origem, o motivo e o início das coisas é porque a eternidade depositada em nós nos atrai para Deus que se encontra no princípio das coisas. Podemos até dizer no princípio ativo de todas as coisas. E aí, eu quero que você escreva isso que eu vou te falar agora. Eu estava orando hoje de manhã, meditando ontem, hoje, nesse desafio de 60 lives. Que vão de hoje até o dia 11 de dezembro. Eu estava orando por mim, por você, para entendermos aquilo que Deus tem para nós nesse desafio. E o Senhor falou algo no meu coração. Ele disse assim, que nós buscamos a origem das coisas. Porque os começos revelam princípios. Estabelecem modelos. Criam padrões. Determinam identidade, agregam valores e definem propósitos. Eu vou repetir para você. Nós buscamos a origem das coisas, porque
Começos revelam princípios, estabelecem modelos, criam padrões, determinam identidade, agregam valores e definem propósitos. E aí? Com isso, eu e você nos perguntamos, o princípio de quais coisas merecem a minha atenção? Que coisas eu devo pesquisar que são realmente fundamentais para minha trajetória até a manifestação do propósito eterno de Deus? Isaías 43, verso 19, nos diz o seguinte: vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não o percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Olha que coisa maravilhosa. Os princípios merecem a nossa atenção, porque além deles revelarem isso tudo, eles abrem um caminho no deserto para que a gente possa sair de determinadas condições e entrar em outras. O Miguelito Riso, Marquinhos está pedindo aqui para eu botar lá no grupo do Café com AP, tá? Então, se você não faz parte do grupo do Telegram, hashtag Café com AP, entra lá que eu vou postar um breve esboço do que eu estou falando hoje aqui, para você lá, tá bom? E eu quero mandar um grande abraço para todo mundo que está entrando, né? Que Deus te abençoe. O pessoal que está aí no consultório, está dentro do carro, está em casa, está tomando café. Glória a Deus, viu? É isso aí. Deus abençoe. Então vamos lá. Quais os princípios merecem a minha atenção? A busca pela natureza e pelos valores de Deus, elas são importantíssimas, e também como elas foram impressas no ser humano. Daí a busca pelo início de Deus. Peraí, como é que é isso? Deus, ele tem início? Não, Deus é início. A gente vai falar disso quando eu falar da lente chamada Deus, sua existência e sua natureza. Mas aqui já cabe a gente colocar isso, sabe? A gente chama, e vale a pena a nossa atenção, buscar a natureza e a existência de Deus. Automaticamente, a criação, o universo, como as coisas foram criadas, como os céus foram criados, como os anjos foram criados, como os anjos caíram, como o homem, Adão, foi criado. Com isso, a gente vai descobrir o motivo da queda e da desconexão do homem, da humanidade para com Deus. Porque saber exatamente o que buscar vai nos direcionar no nosso propósito de vida. Então, amanhã especialmente, dentro dessa semana aí um pouquinho mais, onde nós estaremos falando sobre origens, amanhã eu vou pegar um personagem bíblico para a gente fazer um estudo de caso, para a gente fazer aqui um estudo de personagem e, lógico, falando de origem, amanhã nós vamos fazer um estudo da vida de Adão, para a gente entender a origem relacionada à identidade, a valores e a propósito. Aleluia! Bom, tem gente que... E aí? Tem gente que não quer saber. Diante de tudo isso, tem gente que não quer saber. Na verdade, declara não querer saber, né? Porque quando o problema explode,
A primeira coisa que muita gente fala assim, por que Deus deixou acontecer isso comigo? Quer dizer, está querendo saber a origem das coisas. Então, segue se perguntando. A questão toda de não se existir uma verdadeira busca e uma verdadeira procura pela origem das coisas, leva aquele que não busca a uma vida mediana e a uma vida rasa. Porque quando o homem sai do Éden, quando Adão e Eva saem do Éden, sai faltando dentro deles um pedaço. E é a busca por esse pedaço que vai levar a humanidade a se encontrar em Deus. Então, a falta de interesse em trilhar esse caminho e ir nessa direção é o que prende a vida de muita gente em ciclos repetitivos da própria vida. Aquela historinha, né? Quando pensa que não, Deus, toda vez acontece a mesma coisa. Quando eu chego nesse ponto da minha vida, sempre alguma coisa acontece. Ainda tem pior. Às vezes isso gera, às vezes não, isso gera uma condição, condiciona as pessoas de tal maneira que quando não acontece, a própria pessoa destrói. É um condicionamento mental que impede as pessoas de saírem dos ciclos repetitivos da história da própria vida. E aí, isso tudo por quê? Porque ela não procurou entender a raiz do problema e nem buscou o caminho de volta à posição original antes da queda. Eu quero que você preste atenção no que eu vou te falar agora. A repetição de coisas ruins, erradas, indica que eu e você não aprendemos a lição. Shihadai Baradai. Clame a mim e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes, diz o Senhor. Aleluia. Ao convite dele para a gente conhecê-lo. Então, existe um único ponto positivo em nós passarmos repetidas vezes pelos mesmos erros sem sair deles. Eles estão gritando na nossa frente que nós não estamos passando de ano, nós não estamos sendo aprovados na lição. E vem aí uma pergunta: o que eu não aprendi nesse propósito que eu preciso me dedicar a aprender? Bom, a repetição de coisas boas é o que vai me levar ao próximo nível. Se a repetição de coisas ruins me mantém no mesmo nível, é fazer coisas novas e repeti-las várias vezes que vai nos levar ao próximo nível. O que eu e você recebemos de Deus, ou aquilo que nós fizemos, que nos trouxe até aqui, não necessariamente será aquilo que vai nos levar para o próximo nível. Por isso, seja grato com o que você acertou até aqui, mas você precisa revisitar esses lugares de acerto para perceber como você pode ir para o próximo nível. Muita gente, eu falava isso na sexta-feira, quer palavra nova e continua em comportamento velho. Muitas pessoas procuram cursos, formações, vão em eventos, vão em cultos, querem ir atrás de pessoas que realmente estão fazendo a diferença, mas se comportam da maneira errada, e isso os impede automaticamente de receber aquilo que está sendo ministrado. Por quê? Porque vai ouvir e vai jogar fora. Vai comer a semente. Deixa eu te contar uma história. Quando eu saí do Rio Grande do Sul, em 2009 talvez, 2009 para 2010, e voltei para Brasília, eu reuni uma dezena de pastores em Taguatinga, na igreja dos nossos amigos, pastor Nilton e pastor Yara.
E aí, ali, um dos pastores teve uma visão muito especial. Era um momento que eu estava reunindo os pastores para falar do que Deus estava me falando para não só aquele tempo, mas para os próximos 10 anos. A prova é que 10 anos se passaram e eu estou aqui. Eu estou diante de você, usando a rede social, usando de técnicas, de ferramentas, de meios, para transmitir uma revelação de uma maneira que naquela época não era nada comum. Eu reuni aqueles pastores e para falar daquilo que Deus estaria fazendo no nosso meio nos próximos anos. E estava ali propondo uma caminhada junto para que a gente construísse essa história. E um dos pastores que estava ali teve uma visão. Ele viu uma mesa posta com pratos e diante de cada prato tinha o nome de cada pessoa. A gente está falando, pena que nem todos aproveitaram. É verdade. Foram obrigados a se adaptar ou sofrer. Mas foram avisados. E isso não diminui meu amor por eles. Só traz uma peninha. Por quê? Porque poderiam ter feito parte dos 3% da humanidade que é criativa. Bom, o que aconteceu? Amém, Wallace. Deus está falando comigo através da sua vida, eu recebo. O que aconteceu? Naquela visão, Heriaço e Demá, Ramá, Chamá. Tudo estava preparado para este tempo do fim. O tempo que vocês vivem agora. Aleluia. E aquela visão do pastor, daquele pastor querido, pastor Marcelo, ele via a mesa posta, pratos, ele via o nome de cada líder ali. E sabe o que eram servidos nos pratos? Sementes. E ele trouxe uma palavra tão pontual. Meu Deus. Ele disse assim, alguns vão comer a semente. Lançá-la no estômago e depois lançá-la fora. Enquanto outros vão plantar a semente e colher dos seus frutos. Ah, Deus avisou. Deus falou. O que você tem feito com as origens, com os começos? Os começos são sementes. Quando você procura, você comete, eu e você, queridos, eu sou o primeiro a me colocar em todas essas situações aqui. Viu? Todas as vezes que eu e você imaginamos as coisas, nós imaginamos as coisas prontas, mas quando Deus entrega essas coisas para nós, Ele nos entrega o futuro em formato de sementes, para que a gente cultive, porque afinal de contas, a origem do trabalho na terra, no cara chamado Adão, que a gente vai falar dele amanhã, era ser agricultor. Deus te chamou para cultivar a semente que Ele plantou em você, na terra da sua própria alma. Entenda, o meu estilo de cuidado pastoral e apostólico, eu não vou arar a terra da tua alma, mas eu vou te dar ferramentas para que você faça isso. Deus é assim, Pai é assim. Então, Deus coloca o futuro nas nossas mãos em formato de sementes, para que a gente cultive. Agora, quando a gente não percebe isso,
a gente despreza os pequenos começos. Você olha para as oportunidades e fala, de que isso me serve? Você olha para a crise e fala, de que isso me serve? As crises da nossa história e da nossa existência são as oportunidades de crescimento e fortalecimento, de voltar à origem, de se arrepender e de seguir um novo caminho, um caminho original. Shandemayas, Nebias, Davaham. Estou dando novas oportunidades neste momento para que vocês sigam o meu caminho. Aleluias. Hatasaralá, Karalá. Para que ouçam e pratiquem, vejam e exortem, diz o Senhor. Zacarias capítulo 4, verso 10, diz assim, não despreze os pequenos começos. Os pequenos começos falam de princípios que têm um poder de crescimento exponencial gigantesco, mas uma fragilidade que requer cuidados. Então, entramos aqui no último ponto dessa ministração de hoje, que é o quanto você está comprometido com o seu destino, com o destino de Deus. Isso é expresso pela forma como você lida com os recomeços, com a origem das coisas. Olha o que a Bíblia nos fala. Tem um texto que diz assim, mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer os seus preceitos. Sabe por que Deus ama origens e recomeços? Não só porque a oportunidade de tornar a nossa vida notável e do nome do Senhor ser glorificado, mas é a oportunidade de se firmar compromissos e alianças. Porque as alianças são feitas no começo das coisas. É no começo das coisas que devem ser mostrado o poder exponencial daquelas coisas. E a praticidade, a operabilidade das coisas. É no começo das coisas que a gente aperta a mão, que a gente assina um contrato. Você compra coisas que você não viu. Eu entendo que nós buscamos a origem das coisas para dar conceito a essas coisas. Porque quando a gente conceitua, a gente visualiza. Só que tem coisas que são irrotuláveis, então você não vai conseguir rotular o irrotulável. Como que eu vou conseguir definir essas coisas? Primeiro, o processo de Deus, na revelação, ele não acontece primeiro em conceituar para depois ver. Ele é estabelecido em primeiro você ver, para depois você compreender. E aí você tem que firmar, para você ver, você tem que firmar um passo, confiança. É uma aliança. É uma aliança de compromisso. É uma aliança. Se você pensar, você compra coisas sem que elas existam, antes que elas existam. Você compra um apartamento na planta, você investe em projetos para que eles... Por exemplo, eu conheço um amigo que investiu em madeira, quer dizer, numa madeira que não tinha sido plantada. Como que alguém pode investir numa floresta que não foi plantada? Ele está crendo no poder do valor. Olha os princípios revelando. Valor, propósito, natureza, características, identidade, poder exponencial de crescimento.
Então ele firma o quê? Um compromisso. Eu entro com X de investimento nesse lote para se plantar tal tipo de madeira e em 10 anos você me garante X de lucro. Ok. O que é isso? Uma aliança feita nos princípios. E aí eu quero te falar uma coisa. Deus ama princípios. Por quê? Porque Ele deseja que eu e você recomecemos. Muita gente fala assim, não importa como você começou, importa como você vai acabar. Em parte tem plena razão. Se no meio do caminho eu me arrependo, o meu fim vai ser melhor do que o meu começo. Agora, para eu me arrepender, ou melhor, no processo de arrependimento, esse processo me leva a analisar, a avaliar a forma errada como eu comecei. Pelo amor de Deus. Assiste aí, bota aí uns 10 pregadores, coaches, professores e tudo mais, excelentes profissionais. Todos eles vão dizer o seguinte: para você ter uma transformação na sua vida financeira, para você ter uma transformação na sua vida, você tem que entender como as coisas começaram. Porque você vê como ela começou. Decave achou nemas. Para que vejam o fim, basta um olhar para o começo, diz o Senhor. Uau! Queridos, a visão profética, olha o que Deus está trazendo. A visão profética, ela é... Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Aleluia. A visão profética, ela vai muito além de você ver o futuro. Sabe, eu tenho alguns vídeos bem antigos no YouTube, né? Eu comecei pensando em 2016, pensando no YouTube, mas eu vi que eu precisava de algo prático, rápido, que mostrasse o meu dia a dia. E naquela época só o Facebook fazia lives, por isso eu decidi começar as coisas com Café com AP, uma coisa que fizesse parte da minha vida. Todo dia eu tomo café e todo dia eu leio a Bíblia, essa é a minha vida, sabe? É o que eu faço, não porque eu sou perfeito, mas que eu estou buscando esse caminho em Deus, né? E é um convite do Senhor. O Senhor diz assim: anda comigo e seja perfeito. Ele não diz, seja perfeito para andar comigo. Está entendendo? Deus não está exigindo uma origem, um início perfeito para você andar com Ele. Ele está dizendo, ressignifica o teu começo. Reconecta. Quer recomeçar? Reconecta comigo. Porque aí eu mudo o começo das coisas e aí isso altera a atualidade. A revelação de Deus vai muito além do que ver o futuro. É você ver o passado. É você ver a semente dentro da fruta. Porque a semente dentro da fruta aponta para o futuro. São as suas escolhas do presente que vão determinar o seu futuro. Então, muito melhor do que o seu esforço de tentar dominar o futuro como Nimrod na Torre de Babel, é você saber contar os seus dias, discernindo o presente e o início das coisas, sabe? E aí é que eu te digo, se você está no meio do caminho e você se depara com Deus, como você começou não importa, o que importa é o que você vai decidir agora. Agora, se você está prestes a começar coisas, ou recomeçar, não cometa os mesmos erros, senão você vai ficar preso nos mesmos ciclos de vida. Rompa com o que tem que romper. E recomece com Deus. O segredo do sucesso é reconhecer Deus em todos os seus caminhos, é chamar Ele para a origem, é se reconectar. Vai até além disso, é você perguntar para Ele qual é o modelo. Como eu disse, origens, elas revelam modelos, né? Eu vou repetir essa frase aqui, que eu escrevi para você. Olha só,
Princípios, começos revelam princípios, estabelecem modelos, criam padrões, determinam identidade, agregam valores e definem propósitos. Então, volta, repensa o começo. Repensa o começo, que você vai ver o princípio ativo daquilo. Se deu errado, é porque o princípio estava equivocado. Tem que mudar o princípio, né? Olha o Wallace, Deus gosta de organograma. Deus é cientista, toda a ciência de Deus. Deus é matemático, químico. Uau, tudo isso nasceu dele, né? Então, reavalia princípios. Porque esses princípios estabeleceram modelos. E aí, se o modelo que você está vivendo não está te levando para o destino que você esperava, você tem que quebrar esse modelo e refazer o molde. Por isso que amanhã a gente vai falar da vida de Adão, para a gente modelar Adão aqui. E esses modelos criam padrões. Cria padrão, você vai fazer tudo conforme o modelo, você vai padronizar o modelo. E aí é por isso que você continua fazendo as mesmas coisas e, como diz Einstein, querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa é burrice, né? Determina identidade. Então a gente tem um aspecto inicial de origem de identidade, mas a gente acaba se tornando aquilo que a gente faz repetidas vezes. E aí isso vai agregando valores, ou em alguns casos, prejuízos. Isso determina destino. Então, vamos para os inícios. Os inícios conversam com a gente. As origens conversam com a gente. No Manual da Felicidade, gente, quem é que está fazendo o Manual da Felicidade? Fala, eu estou, tá? Quem não está, manda uma mensagem para Glaucio Augusto e fala assim, eu quero fazer parte da próxima turma em 2021. No Manual da Felicidade, na segunda lição, a gente começa proporcionando a cada participante de analisar suas origens. Eu não vou falar muito não para não estragar a aula do manual, né? E não desonrar quem está lá bem bonitinho fazendo tudo, né? Mas a gente dá a oportunidade de se repensar princípios. Uma listinha especial que a gente entrega para os alunos e que segue todo o curso. Por quê? Porque é fundamental. Se você entende quais os princípios que foram adaptados nos inícios das coisas, você entende por que algumas coisas estão dando errado. E aí tem uma luz, acende uma luz, certo? Porque afinal de contas, o Manual da Felicidade, ele não é uma busca a qualquer preço para ser feliz. Porque Deus, na verdade, a felicidade ela é uma consequência. A felicidade é uma consequência de você descobrir o propósito de Deus e se alinhar a Ele. Então, o Manual da Felicidade, ele vai te ensinar a descobrir teu propósito, que está inserido, escondido em Deus, no propósito soberano de Deus. E com isso a gente analisa origens, né? As origens. E eu quero terminar aqui, te dando aqui 7 versículos que provam quanto Deus ama recomeços. Tá? Primeiro, Apocalipse 21:5. Estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou, escreva isso, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Gente, Deus não só criou coisas invisíveis que a gente chama a manifestação, mas Deus continua fazendo coisas novas. Crente, abre a sua mente, abençoado. Tem gente que não pensa em um ativamente espiritual, porque ele simplesmente bloqueou determinando uma coisa. Deus fez e pôs um ponto final, acabou, é isso.
Deus é uma fonte inesgotável. Deus continua fazendo coisas. Deus continua fazendo coisas e coisas novas. Então, Ele é fiel para fazer o novo na minha vida e na sua vida. Sabe, essa geração, principalmente a geração mais nova, né, é uma geração que tem dificuldades com recomeços. Porque recomeçar, muitas vezes, não é jogar tudo fora, sabe? Muitas vezes é pegar aquilo que está quebrado e consertar. E Deus não vai fazer isso sozinho. Deus vai pedir que eu e você façamos isso. Então Deus tem um compromisso com recomeços, por quê? Porque Ele quer que coisas sejam consertadas. Sabe, as novas gerações, né, elas são uma geração do descartável. Quebrou, joga fora. Não serve mais, joga fora. Só que hoje, por exemplo, eu estava aqui almoçando, né, e fazendo uma horinha, e estava vendo um programa, desses caras, acho que nos Estados Unidos, né, que pegam um carro velho, um ferro velho, e transformam aquele carro num carro de $100 mil, $120 mil, $150 mil, sabe? Eles pegaram um carro e investiram $25 mil e venderam esse carro por $93 mil. Eles ressignificaram aquilo que era um lixo para algumas pessoas, para eles se tornou uma fonte de riqueza. Por quê? Porque aquilo que alguém jogou fora, o outro reaproveitou. Deus, Ele dá a cada um de nós, nos novos começos, novas canções, como fruto de restauração. Recomeços são oportunidades de restauração. Falarei novas letras e canções, para que louve o meu nome com grande alegria e júbilo. Aleluia. Uau. E aí, Salmo 40, verso 3. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Olha que coisa tremenda. Terceiro versículo que eu quero que você veja quanto Deus ama recomeços. Tá? Porque nos recomeços que Ele coloca em nós um novo coração e um novo espírito. Ezequiel 11:19. Darei a eles um coração não dividido e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Olha o objetivo pelo qual Deus nos insere em novos começos, mesmo que em formato de sementes, debaixo de uma terra escura, provando morte de determinadas áreas. Porque a semente tem que morrer para nascer. Bom, você fala, mas eu estou no deserto. Eu falo, olha, Deus ama recomeços, porque é Ele que abre um caminho no deserto. Isaías 43:19. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem. Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Quinto, Deus ama recomeços, porque Ele quer que a gente viva no novo. E viver no novo é uma responsabilidade minha e sua, além de um grande privilégio. Efésios 4, 22-24 diz assim, quanto à velha maneira de viver, vocês foram ensinados a se despir do velho homem que se corrompe com os desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar. Olha só, é a renovação do meu mapa mental que me leva a me revestir do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Não, olha as lentes
Olha a lente da origem focando todas as outras lentes, para que a gente tenha uma visão muito além dos nossos limites. Deus continua criando coisas invisíveis para um novo tempo na nossa história, que vai se manifestar. Isaías 65:17, pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Aleluia! E para terminar, em Cristo, Deus nos dá um novo começo. 2 Coríntios 5:17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. O recomeço. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. E eu quero dizer tudo isso no dia de hoje, de sexta-feira até domingo. Começou o Ano Novo Judaico. Quando eu falar sobre a lente da cosmovisão chamada história, eu vou te mostrar a importância e como Deus alterou a agenda do povo de Israel e quais os propósitos disso. E nós entramos no Ano Novo Judaico, o ano 5781, o primeiro ano de um novo ciclo, de um novo tempo. Então, em nome de Jesus, se prepare para um novo começo. Você não tem que esperar dia 31. Faça o seu novo começo agora. Recomece. Tome as decisões que você precisa tomar baseadas na sua análise dos seus recomeços, dos seus começos. E em nome de Jesus, toma as atitudes corretas. Amém? Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um dos meus irmãos aqui. Que essa palavra fique no coração, não só, Pai, como um alimento que trouxe um sabor especial, mas que gere, Senhor, transformação de vida por meio de atitude, em nome de Jesus Cristo. Abriu o cronômetro, nós estamos terminando. Se você quer colaborar com o nosso ministério financeiramente, manda uma mensagem para mim, expressando seu desejo, e eu vou te orientar como você pode fazer isso. Amanhã eu venho com o estudo de caso da vida de Adão. Vamos aqui analisar o personagem Adão na sua origem e ver as coisas importantes que foram mencionadas hoje aqui. Que Deus te abençoe e te guarde. Eu vou publicar essa live, vou deixar gravada. Você vai lá, curte, comenta, compartilha com o maior número de pessoas possíveis. Se foi bênção para você, então não guarda isso para você. Amém? Entra no nosso grupo do Telegram e vem conhecer mais de Deus. Grande beijo. Até amanhã, se Deus quiser, com origem, as lentes básicas da cosmovisão. Tchau, tchau.